Nascimento, eu sou professor titular de Hidrologia da Universidade Federal de Minas Gerais e sou membro da equipe de elaboração da norma de referência de que trata o curso que estamos desenvolvendo aqui. Eu vou tratar aqui ainda do módulo 2, que enfoca a estruturação dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais. Vou discutir um pouquinho sobre a concepção dos sistemas de DEMAPU. A norma traz 13 orientações importantes para a concepção dos sistemas. Essa aula centra mais nos aspectos de definição e discussão dessas orientações. Obviamente, ela não trata de métodos de concepção em si, que requerem toda uma formação específica. Então, temos 13 orientações, cerca de metade delas, até a orientação 7, focam mais os aspectos técnicos relacionados à concepção dos sistemas de DEMAPU, e as seguintes enfocam mais os aspectos institucionais e de gestão. Então vamos lá, eu vou começar com os aspectos técnicos. Vocês verão que eu alterei um pouquinho a ordem dessas 13 orientações que aparecem nessa sequência na norma, por razões mais didáticas. Então nós vamos começar com redução de eventos de inundações, enxurradas, alagamentos e suas consequências socioambientais. Esse é um dos objetivos centrais da drenagem e do manejo de águas pluviais urbanas. Esse objetivo ele precisa ser atingido como uma prioridade, evidentemente, ao cerne, embora obviamente não seja o único, da questão da drenagem pluvial. E sob esse aspecto nós temos duas estratégias principais que reúnem um conjunto muito grande de técnicas. Uma delas é chamada de soluções não estruturais. São soluções focadas na gestão do risco de inundação, na minimização das perdas de vida e dos danos causados pelas inundações, sem alterar suas características hidrológicas. Nós estamos vendo aqui o exemplo de parte de um sistema de previsão e alerta de inundações que utiliza uma sinalização dinâmica para controlar o trânsito e evitar que veículos sejam pegos por inundação, o que constitui uma situação de risco muito grande de perdas de vida. As pessoas ficam presas nos veículos, geralmente se desesperam, muitas vezes não sabem como agir, e não é fácil tomar decisões nessas circunstâncias, e acontecem situações de morte por afogamento, ou, às vezes, sendo levadas pela correnteza. Então, aqui, um sistema centralizado de monitoramento, modelagem, analisa as condições de risco, emite um alerta e a via é fechada dinamicamente por essa sinalização. Muitas vezes o fechamento requer também uma intervenção física, um conjunto de gestores de trânsito que fazem um bloqueio na via. Mas é possível, em situações de tempo de resposta pequeno, fazer também uma gestão dinâmica, com a definição, é o caso aqui também, de vias de escape para que o trânsito possa se deslocar por outras vias de menor risco. Uma outra técnica fundamental, importante em todo o contexto da drenagem e manejo de águas pluviais em meio urbano, é o mapeamento de áreas inundáveis segundo o nível de risco. Nós estamos vendo aqui um exemplo de um mapa de um pequeno curso d'água urbano, de um córrego, que drena para um rio de maior porte, em que essa mancha azul, com diferentes intensidades, tonalidades, identifica as áreas inundáveis para diferentes níveis de risco. O azul mais forte são áreas inundáveis com tempo de retorno de 5 anos, e as tonalidades mais claras vão até tempo de retorno de 100 anos, no caso desse exemplo. Esse tipo de mapeamento é fundamental, sobretudo, para dois usos. O primeiro é para a gestão do risco, para o planejamento e a definição das ações de defesa civil. Nesse caso, é comum que esse mapa seja
combinado, ou pelo menos se não é comum, é necessário que ele seja combinado com outros mapas trazendo informações importantes para as ações de defesa civil. Por exemplo, a localização de escolas, de hospitais, de equipamentos urbanos que reúnem um número grande de pessoas, como igrejas, centros comerciais, centros de espetáculo e outros, que requerem ações centradas na defesa civil, assim como uma análise do território em risco de inundação, sob o aspecto da vulnerabilidade à inundação em diferentes variáveis. Além disso, esses mapas podem ser combinados, por exemplo, com mapas hidrodinâmicos de risco, que são indicadores do risco de perdas de vida, bem como mapas mais das características da inundação. Tempo de antecedência para a formação da inundação nesse espaço, para diferentes níveis de risco, duração da inundação, tudo aquilo que permite uma gestão eficiente do risco de inundação e o planejamento das ações de defesa civil. Existe um conjunto muito grande de soluções estruturais, aqui nós estamos vendo o caso de um dique de proteção de uma cidade de grande porte, Teresina, de proteção contra inundações de 2 cursos d'água de bacias muito, muito grandes, cheias ribeirinhas, portanto. Então, essa solução ela permite a proteção da área urbana e, ao mesmo tempo, os sistemas elevatórios são necessários para tratar, para gerir os escoamentos gerados na própria área urbana. Mas existem soluções de barramentos, bacias de detenção, intervenções em cursos d'água em áreas críticas, embora hoje a canalização, por razões variadas da sua própria eficiência, como também por razões ambientais, é muito pouco recomendada, mas é possível que alguma intervenção estrutural no curso d'água ainda seja necessária, mesmo procurando preservar suas características naturais. Isso ocorre em função de ocupações já existentes na planície de inundação. Manutenção da condição de pré-desenvolvimento das bacias de contribuição, de modo a não transferir o escoamento superficial excedente para outras áreas. Aqui o foco é justamente em evitar uma transferência de risco pela alteração das condições de escoamento em novos desenvolvimentos, em áreas previamente não ocupadas, e que podem transferir seus impactos para áreas de jusante, já possivelmente pré-ocupadas. É muito comum esse tipo de circunstância. Nós estamos vendo 2 casos, apenas exemplificando aqui, 2 fotos de bacias em estado bem próximo do natural. Algumas já têm alguma ocupação de atividades agropecuárias que poderiam ser objeto de expansão urbana. Nesses 2 casos particulares, não é o caso, mas eu estou usando as fotos para ilustrar e para também chamar a atenção que definir as condições de pré-desenvolvimento de uma perspectiva hidrológica e do risco hidrológico não é tarefa simples, porque nós não dispomos normalmente de monitoramento hidrológico, sobretudo de vazões nos cursos d'água, em pequenas bacias no Brasil. E isso dificulta a estimativa das condições de pré-desenvolvimento das bacias em termos hidrológicos. Mas ainda assim, via utilização de modelagem e o concurso de informações variadas requeridas pelo estudo hidrológico, é possível fazer estimativas das condições de pré-desenvolvimento e criar critérios que se repercutem na legislação urbana e que vão estabelecer as metas a serem atingidas para que as condições de pré-desenvolvimento das bacias sejam respeitadas. Isso está geralmente associado a uma outra orientação presente na norma, que é o controle na fonte da vazão e a redução do volume de escoamento superficial, que reduz justamente a transferência para jusante dos impactos da urbanização e que, portanto, tem potencial para que se atinjam as condições de pré-desenvolvimento
E muitas dessas soluções têm um impacto positivo também sobre a poluição difusa de origem pluvial. É muito comum e vários municípios brasileiros já adotam uma vazão de restrição. É uma vazão estimada por modelagem hidrológica, é um parâmetro técnico que precisa ser pré-definido e que analisa as condições de pré-desenvolvimento das bacias do município e que estabelecem uma vazão de restrição que geralmente é única para o município todo. Isso, então, é uma meta a ser atingida e definida em regulamentação urbana. A vazão de restrição, portanto, é uma vazão natural que deve ser respeitada mesmo quando, pela urbanização, pela construção de um ou mais edifícios numa dada área, essa vazão é significativamente alterada pela impermeabilização de solos. Muitas vezes a solução adotada é via amortecimento, via construção de micro-reservatórios por lote, ou de pequenos reservatórios, por exemplo, a saída de um loteamento, uma pequena bacia de detenção, antes que esses escoamentos sejam lançados ao sistema pré-existente de drenagem, portanto, antes da implantação dessa expansão urbana. É uma solução bastante adequada, de dimensionamento relativamente simples, e as instruções técnicas podem trazer orientação para esse tipo de dimensionamento. Entretanto, elas restringem a vazão ao limite da vazão natural antes da urbanização, que é definida pela regulamentação urbana, como mencionei, mas elas não alteram os volumes. A impermeabilização também reduz processos de evapotranspiração, de infiltração, de intercepção pela cobertura vegetal, e esses volumes excedentes continuam sendo transferidos para jusante, mesmo que se adotem esses micro-reservatórios ou bacias de detenção. É possível atingir a vazão de restrição também com soluções, por exemplo, de infiltração. Aqui temos dois exemplos. Uma trincheira de infiltração, e, ao que tudo indica, está recebendo as águas de telhado, embora a gente não possa ver claramente como é que esse sistema está interconectado aí, mas a função é essa, infiltrar os excedentes de escoamento das áreas de cobertura. E no exemplo do lado direito, é mais claro, mais visível, é um jardim de chuva que recebe diretamente as contribuições de telhado. Então, essa parte elevada do jardim vai reter os escoamentos e, a menos em caso de extravasamento, e mesmo assim o extravasamento é para um outro jardim, ele vai produzir uma infiltração desses escoamentos. É possível ser mais exigente na legislação e requerer explicitamente a redução dos volumes, definir um volume de restrição, e nesse caso nós temos um impacto mais positivo sobre as alterações, sobre a minoração das alterações causadas pela urbanização sobre o ciclo hidrológico. Algumas cidades no mundo adotam volumes de restrição, não é um caso frequente no Brasil. Pode ser que haja casos que eu desconheça, mas o mais comum são as vazões de restrição. Colocar o volume de restrição na legislação é mais exigente, mas nós podemos também promover a vazão de restrição e soluções que sejam mais diversificadas que a solução do micro-reservatório, da pequena bacia de detenção, e esse tipo de prática já existe no Brasil, em alguns municípios, favorecendo os tetos verdes, as estruturas de infiltração, como mostradas, de armazenamento e infiltração, como mostradas aqui. Bom, a legislação municipal, ela concerne o setor privado, são imposições que se fazem ao setor privado, via regulamentação, por exemplo, de uma vazão ou de um volume de restrição, e para novas construções. É importante que, ao longo do tempo, a gente considere dois aspectos fundamentais para termos mais eficiência com essas soluções. Uma é que os municípios, ao mesmo tempo que implantem uma regulamentação desse tipo, favorecendo a infraestrutura verde e azul e as soluções baseadas na natureza,
também faça o seu dever de casa e implante o controle de escoamentos nos sistemas viários e outras áreas públicas. Aqui nós estamos vendo implantações de jardim de chuva e a foto à direita mostra uma competência dessas estruturas de controlarem poluição difusa também aqui, representada sobretudo por sedimentos e matéria orgânica nas vizinhanças, na bacia de contribuição. O que certamente não é o assunto exato que eu estou discutindo aqui, mas vai requerer trabalhos de manutenção, e essas estruturas aí já foram concebidas considerando que essa poluição será retida à entrada da estrutura e que não afetará as condições de permeabilidade da estrutura, pelo menos por um tempo longo, que não requeira uma completa reconstrução de uma estrutura desse tipo com uma frequência elevada. Então, o aspecto da esfera pública é importante. Num urbanismo convencional, um desenho urbano convencional, as ruas podem significar entre 20% e 25% das áreas impermeáveis de uma bacia. Então, não é desprezível, é muito importante que esse controle de escoamentos também ocorra nas áreas públicas. Um outro aspecto, que é relevante também, é o fato que nós já temos no Brasil inúmeras cidades com urbanismo consolidado e que não, com muitas construções que não serão renovadas ou reconstruídas em curto prazo. E para esses casos é preciso pensar também em como, ao longo do tempo, não é uma coisa que se fará em curtíssimo prazo, mas é preciso pensar em políticas que incentivem que também, sempre que possível, as construções consolidadas venham a se adaptar e a adotar soluções na mesma linha que estamos discutindo aqui, do controle na fonte e do emprego de soluções baseadas na natureza e, mais especificamente, olhando para a infraestrutura de drenagem, infraestrutura verde e azul.